Olá pessoal, meu nome é Guilherme Lima Leite, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, com conteúdo de Química do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Vamos nessa videoaula reconhecer a coexistência de reagentes e de produtos, equilíbrio dinâmico, em reações químicas e bioquímicas. Esperamos aqui contribuir com o seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área do conhecimento, que é a ciência da natureza e suas tecnologias. Vamos falar sobre a água e sua importância como solvente universal? Para falar de equilíbrio químico, vamos falar um pouco sobre a água e suas propriedades. A água é solvente universal, ou seja, várias substâncias podem ser dissolvidas em água e essa propriedade nos faz pensar na relação entre o equilíbrio dessas substâncias nos diversos mananciais, lagoas e até mesmo no mar. Os recifes de corais, apreciados por sua beleza e profusão de cores, têm um papel fundamental para os oceanos e há muito tempo os cientistas vêm estudando e tentando compreender a degradação e a morte dos corais em diversas regiões do nosso planeta. Um bom exemplo e uma boa iniciativa para tentar entender essa relação é através do estudo de equilíbrio químico. Para iniciar nosso estudo de equilíbrio químico, entenderemos que muitas reações químicas em determinadas condições são reversíveis. Chamamos isso de uma reação direta. Os produtos também formam os reagentes, reação inversa. Nesse momento, a velocidade da reação nos dois sentidos são iguais, direta e inversa. Estamos, portanto, falando que o sistema está em equilíbrio dinâmico. Para entender o que é o equilíbrio químico dinâmico, se deixarmos essa garrafa por alguns dias em repouso, veremos que o nível da água não diminuirá como ocorreria se a garrafa estivesse aberta. Será que isso significa, então, que a água não evapora se o recipiente estiver fechado? Não. Todo sistema que contém um líquido está sujeito à evaporação. Isso acontece quando as moléculas da superfície ganham energia suficiente para desfazer as suas ligações intermoleculares e escapam para fora da massa líquida, ocorrendo, portanto, uma dinâmica entre a fase líquida e a fase do vapor. Agora, vamos entender a reversibilidade das reações químicas. A reversibilidade, característica de muitas reações químicas, está associada a condições como temperatura, pressão e concentração dos reagentes. As equações são representadas com uma seta dupla, indicando que as reações se processam nos dois sentidos. Chamamos de equilíbrio químico a situação na qual a velocidade da reação direta, V1, é igual à velocidade da reação inversa, V2, e as concentrações molares do equilíbrio permanecem constantes. O equilíbrio químico, conforme a reação de produção de amônia que acabamos de ver, é alcançado quando a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Sob temperatura constante. Para o equilíbrio químico teremos reagentes, assim como os produtos são consumidos, na mesma proporção nas quais são formados. Reagentes e produtos coexistem em concentrações que não se alteram. A rápida reação direta é igual à rapidez da reação inversa. As propriedades macroscópicas do sistema são constantes. O equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, isto é, a reação não para, e é isso que mantém as quantidades de reagentes e de produtos constantes. Podemos, através desse exemplo, no slide que aparece para vocês, compreender a velocidade da reação, onde inicialmente, para os produtos formados, é zero a velocidade, até a máxima reação. Já os reagentes consumidos iniciam com a velocidade maior e ocorre uma igualdade na velocidade das reações no momento do equilíbrio. Neste nosso vídeo, faremos duas perguntas importantes. Estes equilíbrios podem ser perturbados? Quais são os fatores que podem afetar o equilíbrio de uma reação? O engenheiro químico francês Le Chatelier, através de seus estudos, demonstrou que quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos da força, buscando, portanto, uma nova condição de equilíbrio. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, esse se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Os principais fatores que causam esse deslocamento do equilíbrio químico são concentração dos reagentes ou produtos participantes da reação, pressão e temperatura. Um aumento da concentração de uma substância favorece o sentido da reação em que tal substância é consumida.
Aumento do reagente desloca a reação no sentido do produto. Aumento do produto desloca a reação no sentido do reagente. Uma diminuição de alguma substância favorece no sentido da reação em que tal substância é produzida. Diminuição do reagente desloca a reação no sentido do reagente. Diminuição do produto desloca a reação no sentido do produto. Como podemos ver, temos uma reação entre 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia gasosa. Aumentando a concentração dos reagentes, hidrogênio ou do gás nitrogênio, temos maior formação de produto, nesse caso, o gás amônia. Ou seja, a reação ocorre no sentido direto. O contrário também pode acontecer. Em um sistema em equilíbrio, se aumentarmos a quantidade de gás amônia, nesse caso, que é o produto da reação, teremos o sentido da reação inverso, formando mais gás nitrogênio e mais gás hidrogênio. Vamos falar um pouco sobre a relação da pressão e o equilíbrio de uma reação? Um aumento de pressão favorece o sentido da reação, no qual há menor quantidade de matéria de substâncias gasosas. Aumento da pressão desloca para o menor volume. Uma diminuição da pressão favorece no sentido da reação, no qual há maior quantidade de matéria, de substâncias gasosas. Diminuição da pressão, maior volume. Voltando para a nossa reação, observamos que os reagentes são formados por 4 volumes gasosos, 1 de gás nitrogênio e 3 de gás hidrogênio. Portanto, o aumento da pressão, nesse caso, irá deslocar a reação no sentido da formação do gás amônia, que possui menor volume. Vamos falar um pouco sobre a relação da temperatura e o equilíbrio de uma reação? Um aumento da temperatura favorece o sentido da reação endotérmica, ou seja, absorve calor, variação de entalpia positiva. Uma diminuição de temperatura favorece o sentido da reação exotérmica, libera calor, variação de entalpia negativa. Como podemos ver, a reação possui entalpia positiva, ou seja, representa uma reação endotérmica, onde a formação de produtos ocorre com absorção de calor. Nesse caso, o aumento de temperatura irá favorecer o sentido direto da reação, ou seja, mais produtos serão formados. Bom, pessoal, vimos aqui alguns conceitos básicos para o estudo inicial de equilíbrio químico. Espero que vocês possam acompanhar nossas orientações de estudo e nossos podcasts que irão complementar nossas atividades. Um abraço a todos e bom estudo!